A chuva caía como lágrimas de um céu partido sobre as ruas estreitas de Alfama, onde o fado ecoava das janelas entreabertas como um lamento ancestral. Beatriz parou debaixo de um toldo poído, o coração martelando no peito, enquanto Inês, encharcada até os ossos, se aproximava com passos hesitantes. Beatriz. Eu não aguento mais guardar isso, murmurou Inês, a voz rouca como o som de uma guitarra portuguesa desafinada. Seus olhos, escuros como o Tejo à meia-noite, fixaram-se nos de Beatriz, e naquele instante, o mundo parou. Beatriz sentiu um frio percorrer a espinha, não pela chuva, mas pela verdade nua que pairava entre elas, uma amizade tecida ao longo de anos, agora rasgada por um fio de desejo proibido. Tudo começara na infância, naquela Lisboa de 1990, quando Portugal ainda lambia as feridas da Revolução dos Cravos e sonhava com a Europa unida. Beatriz, filha de um pescador do cais do Sodré, crescera entre o cheiro de sardinhas grelhadas e as histórias de marinheiros que prometiam mundos além do horizonte. Aos 10 anos, magra e de pernas compridas como as de uma gaivota, ela escalava os miradouros da cidade para sonhar com aventuras. Foi num desses miradouros, o de Santa Catarina, que encontrou Inês pela primeira vez. Inês, recém-chegada de uma aldeia no Alentejo, onde o sol queimava a terra como um beijo impiedoso, carregava uma trouxa de roupas e um violão emprestado. Seus pais, camponeses endurecidos pela seca, enviaram-na para a capital em busca de uma vida melhor ou pelo menos de um teto que não desabasse com a primeira tempestade. «Queres ver o mar?» perguntou Beatriz, estendendo a mão suja de terra. Inês, com os cabelos pretos colados ao rosto suado, hesitou, mas aceitou. Naquele dia, sentadas no parapeito de pedra, elas dividiram um pão com chouriço roubado da cozinha da mãe de Beatriz. Riram das gaivotas que brigavam por migalhas e juraram ser irmãs de alma para sempre. A amizade floresceu como as jacarandás roxas que tingiam as ruas na primavera, inocente e indomável. Juntas, elas exploravam os becos de Alfama, onde as varandas de ferro forjado sussurravam segredos de amantes passados. Beatriz ensinava Inês as cantigas de fado que ouvia da avó, uma fadista de voz grave que chorava saudades em noites de névoa. Inês, por sua vez, trazia do Alentejo canções de colheita, ritmos quentes que faziam o corpo de Beatriz tremer de excitação infantil. Os anos passaram como o Tejo correndo para o Atlântico, levando consigo a inocência. Aos 18, Beatriz ingressou na Universidade em Lisboa, estudando literatura portuguesa, devorando essa de Queiroz e os versos melancólicos de Fernando Pessoa. Seus cabelos castanhos agora caíam em ondas sobre os ombros e seus olhos verdes brilhavam com a fome de quem sonha escrever o próximo grande romance. Inês, prática como a terra que a criara, trabalhava numa pastelaria no Chiado, moldando pastéis de nata com mãos hábeis e um sorriso que desarmava os clientes mais rabugentos. Mas à noite, quando o sino da Sé de Lisboa badalava a hora do recolher, elas se encontravam no mirador de outrora. Ali, sob o céu estrelado, Inês tocava violão e Beatriz recitava poemas, suas vozes entrelaçando-se como videiras em uma trepadeira. Era uma amizade profunda, tecida com fios de confidências. Beatriz contava sobre o pai, que perdera o barco num vendaval e agora bebia vinho do Porto para esquecer. Inês falava da mãe, cujas mãos calejadas ainda doíam com a memória das ceifas intermináveis. Elas riam das modas passageiras, as saias peliçadas que Beatriz usava para parecer uma heroína de novela e choravam juntas pelas dores do mundo, como a crise económica que apertava o peito de Portugal nos anos 2000. Mas naquela noite chuvosa de outono de 2015, algo mudou. Inês chegara ao mirador mais cedo, o violão enfiado numa capa impermeável, os dedos tremendo não só pelo frio. Beatriz, atrasada por uma aula que se estendera sobre a saudade em Camões, correu pelas calçadas escorregadias, o casaco colado à pele. Quando se viram, o ar pareceu carregado de eletricidade, como antes de uma trovoada sobre o Estoril. Inês largou o violão e agarrou os braços de Beatriz. Eu te amo, Beatriz. Não como amiga.
Como se fosse o sol que ilumina as minhas noites escuras. As palavras saíram num fôlego só, roucas e desesperadas. Beatriz congelou, o coração um tambor de guerra. Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma sílaba escapou. Em vez disso, lágrimas misturaram-se à chuva em seu rosto. Inês, interpretando silêncio como rejeição, recuou, os olhos cheios de pavor. Desculpa. Eu estraguei tudo. Virou-se para fugir, mas Beatriz a puxou de volta, os dedos enredados nos cabelos molhados de Inês. Não fujas. Eu sinto mesmo. Há meses. Anos, talvez. O beijo que se seguiu foi tímido, salgado de chuva e lágrimas, mas ardente como o sol alentejano que Inês tanto amava. Naquele momento, sob o toldo que mal as protegia, nasceu uma paixão que desafiava as normas invisíveis de uma sociedade ainda marcada pelas sombras do passado católico. Lisboa, com suas 7 colinas e seus segredos enterrados nos azulejos, tornava-se o palco de um amor que ecoava os fados de Amália Rodrigues, doce, doloroso, inevitável. Mas o destino, caprichoso como o vento do Atlântico, já tecia as primeiras linhas de um triângulo que as separaria. Os dias seguintes foram um turbilhão de descobertas e sussurros roubados. Beatriz e Inês moviam-se pela cidade como fantasmas apaixonados, encontrando-se nos cantos mais escondidos, o Jardim da Estrela, onde as rosas florescem em tons de rubi e ouro, a Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, onde se beijavam entre prateleiras de livros poeirentos. Beatriz, com sua alma de poetisa, escrevia cartas que Inês guardava debaixo do colchão na pensão apertada onde morava. Tu és a minha heteronimo secreta, Inês, a voz que Pessoa nunca ousou confessar, rabiscava Beatriz em papel amarelado, as palavras tremendo como folhas ao vento. Inês respondia com melodias no violão, canções inventadas que falavam de olhares trocados no mercado da Ribeira e toques acidentais na pastelaria, onde os clientes notavam o rubor nas bochechas dela. A cultura portuguesa, com sua reverência pela saudade, essa melancolia doce que permeia tudo, do fado ao vinho, envolvia-as como um manto. Elas passeavam pelo Rocio, mão na mão disfarçada de brincadeira, ouvindo os tocadores de harmónica que evocavam memórias de imigrantes em França. Inês contava histórias do Alentejo, as festas de São João, com fogueiras que iluminavam noites de promessas, as vindimas, onde o ar cheirava a uvas maduras e terra vermelha. Beatriz, fascinada, imaginava-as juntas naqueles campos, livres das olhadelas curiosas da capital. Um dia, levo-te para lá, prometia Inês, os olhos brilhando como estrelas no céu de Évora. Mas o idílio não durou intocado. Entrou em cena Miguel, o terceiro vértice do triângulo que o destino urdiria com fios de ciúme e dor. Miguel era um pintor de azulejos, alto e de barba rala, com mãos manchadas de cobalto blue e mãos que pareciam esculpidas por um deus renascentista. Filho de uma família de artesãos do Porto, viera para Lisboa fugindo da chuva incessante do norte. Encontraram-no numa oficina no bairro da Moraria, onde restaurava painéis de azulejos que contavam histórias de navegadores e rainhas. Beatriz o conhecera primeiro, numa exposição no Museu Nacional do Azulejo, onde ele explicava a simbologia das cenas bíblicas com uma paixão que a cativara. Os azulejos são como as nossas almas, Beatriz, frios por fora, mas cheios de cor por dentro, dissera ele, e ela rira, achando-o charmoso, mas distante. Inês o vira pela primeira vez quando Beatriz a arrastara para a oficina, ansiosa por mostrar um painel recém-concluído. Miguel, com seu sotaque nortenho suave como vinho verde, oferecera-lhe chá de limão e conversa fácil. Seus olhos castanhos pousaram em Inês por um segundo a mais, notando a graça com que ela traçava os motivos florais com o dedo. Tens mãos de artista, comentou ele, e Inês corou, desviando o olhar para Beatriz, que sorria alheia.
Naquele dia, o triângulo formou-se inadvertidamente. Miguel, atraído pela vitalidade alentejana de Inês. Beatriz, vendo nele um amigo confiável, e Inês, dividida entre a lealdade ao amor secreto e a curiosidade inocente. As semanas viraram meses, e o que começara como encontros casuais evoluiu para jantares partilhados no bairro Alto, onde o fado ao vivo chorava amores perdidos. Miguel contava anedotas do Porto, as pontes de Gustavo Eiffel, os pastéis de São João com sua massa estaladiça e fazia Beatriz e Inês rirem até doer a barriga. Mas sob a superfície, correntes subterrâneas agitavam-se. Beatriz notava como Inês se iluminava na presença de Miguel, como seus dedos se demoravam no braço dele ao passar o vinho. É só amizade, sussurrava Inês à noite, nos lençóis amarrotados do quarto de Beatriz, mas a dúvida já se instalava como a névoa matinal no Tejo. Uma noite, durante a festa de Santo António em junho, com as ruas enfeitadas de manjerico e sardinhas assadas no ar, o conflito irrompeu. As multidões dançavam o arraial, os fogos de artifício pintando o céu de vermelho e ouro. Beatriz e Inês, perdidas na euforia, beijaram-se num beco escuro, os lábios famintos pelo aroma de ervas e mar. Miguel, que as seguira para trazer uma garrafa de ginginha, tropeçou na cena. Seus olhos arregalaram-se, o choque misturado a uma dor que ele não esperava sentir. "O quê?", murmurou, a voz engolida pelo clamor da festa. Inês se desprendeu, o rosto pálido como os lençóis das varandas. Beatriz, sentindo o chão sumir, estendeu a mão. "Miguel, por favor. Não é o que pensas." Mas era exatamente o que ele pensava. Ferido no orgulho nortenho, Miguel recuou, a garrafa estilhaçando-se no chão como seu coração. "Vocês. Duas. E eu, o quê? O idiota que não via?" Virou-se e desapareceu na multidão, deixando Beatriz e Inês sozinhas com o eco da traição que elas mesmas haviam tecido. Naquela noite, de volta ao miradouro, Inês chorou nos braços de Beatriz. "Ele me olhava como se eu fosse especial, Bia. E agora? Destruímos tudo." Beatriz, com o peito apertado pela culpa, apertou-a mais forte. "O amor não destrói, Inês. Ele revela." Mas no fundo, sabia que o triângulo acabara de ganhar vida própria e que Miguel, com sua alma de artista ferida, não se renderia facilmente. A paixão entre elas ardia mais intensa, alimentada pelo medo da perda. Elas faziam amor com toques suaves, sussurrando promessas sob as estrelas, mas o espectro de Miguel pairava, um lembrete de que o mundo lá fora, com suas tradições católicas e olhares julgadores, não perdoava facilmente. Em Lisboa, cidade de poetas e pecadores, o amor lésbico era um fado sussurrado, belo mas perigoso. O outono trouxe com ele um vento salgado do Atlântico, que varria as folhas das castanheiras no Parque Eduardo VII e agitava as saias das mulheres no terreiro do Paço. Beatriz e Inês tentavam reconstruir o paraíso perdido, mas as rachaduras já se insinuavam. Beatriz mergulhava nos livros com fúria, escrevendo um conto sobre duas almas entrelaçadas num labirinto de azulejos, onde o amor era tanto salvação quanto prisão. Seus poemas, outrora leves como brisa de Sintra, agora carregavam o peso da dúvida. Como amar sem ferir, Inês? Como ser fogo sem queimar? Ela lia-os para Inês nas noites quietas, no quarto alugado em Alcântara, onde o rumor dos tramvias ecoava como um coração mecânico. Inês, por sua vez, voltara à pastelaria com uma sombra nos olhos. Os clientes notavam, perguntando se estava doente, e ela sorria forçado, moldando a massa com mãos que tremiam. À noite, tocava fado no pequeno bar da moraria, onde as luzes amareladas dançavam nas paredes forradas de fotografias antigas. Sua voz, grave e emotiva como a de Marisa, cantava de amores impossíveis. Estrangeira em terra própria, procuro-te no eco das ruas.
O público, misturado de locais e turistas, aplaudia, mas Beatriz, sentada na penumbra, via além das notas, via o vazio que Miguel deixara. Ele não desaparecera. Pelo contrário. Dias após a festa, Miguel reaparecera na oficina, convidando Inês para esclarecer as coisas. Beatriz insistira que ela fosse, confiando na força do seu laço. Ele é só um amigo magoado, dissera, beijando a testa de Inês. Mas quando Inês voltou, horas depois, com o perfume de tinta fresca nos cabelos e um rubor suspeito, Beatriz sentiu o primeiro golpe do ciúme. O que aconteceu? Perguntou, a voz um sussurro afiado. Inês hesitou, os olhos baixos. Conversamos. Ele disse que me entende, Bia. Que o amor não tem regras, como nos azulejos que pinta, cada peça encaixa como pode. Elas se abraçaram, mas o abraço era tenso, como uma corda esticada prestes a romper. Miguel, com sua astúcia de artista, tecia uma teia sutil. Começou por enviar esboços para Inês, desenhos de painéis inspirados no Alentejo, com campos ondulantes e mulheres de olhares profundos que lembravam ela. Para a minha musa, escrevia nas margens, e Inês, lisonjeada, guardava-os na gaveta, sem contar a Beatriz. Depois vieram os convites, uma visita à feira de artesanato em Belém, onde provaram pastéis de Belém quentes e doces, um piquenique no Monsanto, com queijos da Serra da Estrela e histórias de viagens pelo Douro. Inês ia, justificando como fechar o capítulo, mas cada encontro plantava sementes de dúvida. Miguel falava de um futuro sem julgamentos, de uma Lisboa moderna onde o amor podia ser fluido como o Tejo. Tu mereces mais que segredos, Inês, dizia ele, e ela, dividida, começava a questionar se o amor por Beatriz era prisão ou liberdade. Beatriz percebia as mudanças, os silêncios prolongados, os olhares distantes durante os jantares caseiros de bacalhau à Brás. A cultura portuguesa, com sua ênfase na família e na tradição, amplificava o conflito. A mãe de Beatriz, viúva devota que frequentava a Igreja da Madalena, começava a pressionar pela estabilidade um noivo, talvez Miguel, com seu ar respeitável. Ele é bom rapaz, filha. Não percas tempo com devaneios. Beatriz ria, mas por dentro sangrava. Inês, por telefone com a família no Alentejo, ouvia a irmã mais velha. Encontra um homem direito, mana. O mundo não é para sonhadoras. O clímax do primeiro ato do Triângulo veio numa noite de novembro, durante o espetáculo de fado no Senhor Vinho, uma adega escondida em Lapa. Beatriz reservara uma mesa íntima, com velas tremulando como corações expostos. Inês chegara atrasada, o casaco cheirando a tabaco e a algo indefinível. Sentaram-se, e o fadista começou: amor que arde sem se ver, é fogo que na alma está. Beatriz pegou na mão de Inês, mas sentiu-a fria, distante. O que se passa, amor? Inês engoliu em seco. Miguel? Ele me beijou hoje. Na oficina. Eu não o parei a tempo. O mundo de Beatriz desabou como um painel de azulejos rachado. O grito que engoliu foi mais doloroso que qualquer fado, lágrimas silenciosas escorreram enquanto o cantor prosseguia, alheio. Ela fugiu para a rua, a chuva fina molhando o rosto como um batismo de dor. Inês a seguiu, suplicando: foi um erro, Bia. Eu amo-te a ti. Mas Beatriz, ferida na alma, gritou: como posso acreditar, quando o teu coração vagueia como um barco sem âncora? Correram para o miradouro, onde tudo começara, e ali, sob a lua prateada, confrontaram-se. Beatriz confessou suas inseguranças, o medo de não ser suficiente, de ser apenas a sombra de um amor heteronormativo. Inês, chorando, prometeu romper com Miguel. Tu és a minha pátria, Beatriz. O Alentejo no teu peito.
Reconciliação veio com um beijo salgado de arrependimento, mas a semente da traição já germinava, prometendo uma colheita amarga. Enquanto isso, Miguel, sozinho na oficina, pintava furiosamente, uma mulher partida ao meio, metade Inês, metade vazio. Seu amor por ela, nascido de admiração, tornara-se obsessão, um fado pessoal que ele cantaria em tons de azul cobalto. O inverno de 2016 caiu sobre Lisboa como um manto de melancolia, com neblina que envolvia as torres da Sé e ventos que uivavam nos becos da Baixa. Beatriz e Inês, unidas pela promessa frágil da reconciliação, tentavam curar as feridas com rituais cotidianos, manhãs de café na Confeitaria Nacional, onde o aroma de bolos reais misturava-se ao cheiro de livros velhos, tardes no oceanário, admirando peixes que nadavam livres em aquários que pareciam um infinito. Beatriz escrevia agora com fúria redentora um romance inacabado sobre duas mulheres que desafiavam o destino como as heroínas de Sofia de Mel Briner. Vamos publicá-lo juntas, sonhava ela, e Inês assentia, tocando violão para inspirá-la. Mas Miguel não se rendia. Sua corte tornara-se mais ousada, mais portuguesa em sua persistência romântica, serenatas improvisadas com guitarra na porta da pastelaria, buquês de flores silvestres colhidas nas encostas de Monsanto, cartas que evocavam os poetas do saudosismo Teixeira de Pascoais, com sua busca pela alma nacional. Inês, tu és a minha saudade viva, escrevia ele, e ela, apesar da lealdade, sentia o coração tremer. O triângulo apertava-se, Beatriz percebia as mensagens não lidas no telemóvel de Inês, os olhares furtivos para a rua durante as refeições. O ciúme corroía-a como o sal do mar corrói as cordas dos barcos no doca do Beato. A família interferiu, como era costume em Portugal, onde os laços sanguíneos são mais fortes que o aço das pontes. A mãe de Beatriz, Dona Rosa, convidou Miguel para o jantar de Natal na casa modesta de Alcântara, ignorando os protestos da filha. É tradição, Beatriz. E ele é como um filho para mim. Inês, convidada por insistência, sentou-se à mesa com o peito apertado, o cheiro de rabanadas e bacalhau evocando memórias familiares do Alentejo. Miguel, charmoso como sempre, contava histórias do Porto, a Romaria de Senhor da Pedra, onde o mar invade a capela, e Dona Rosa ria, batendo palmas. Beatriz, do outro lado da mesa, via o brilho nos olhos de Inês e sentia o estômago revirar. Naquela noite, após o consoada, quando as luzes da árvore de Natal piscavam como estrelas falsas, Miguel puxou Inês para o terraço. Não posso viver sem ti, confessou ele, a voz baixa como um fado sussurrado. Beijou-a novamente, desta vez com intenção, e Inês, embriagada pelo vinho do Douro e pela confusão, correspondeu por um instante eterno. Beatriz, que os seguira em silêncio, testemunhou tudo da sombra da porta. O choque foi como um murro. O mundo, com suas tradições de mesa farta, família unida, traía-a no próprio lar. Ela irrompeu, gritando, traição. 2 vezes, Inês? No dia de Cristo? A confusão explodiu, Dona Rosa acordou, os vizinhos espiaram pelas cortinas de renda e Miguel fugiu envergonhado para a noite chuvosa. Inês chorava, ajoelhada no chão frio. Eu errei, Bia. Ele me faz sentir. Vista de um jeito diferente. Beatriz, com o coração em farrapos, rebateu. E eu? Sou invisível? O nosso amor, forjado em segredos e saudades, não basta? A discussão estendeu-se até o amanhecer, com confissões rasgadas. Inês admitiu o medo de um amor anormal aos olhos da sociedade, o peso das expectativas alentejanas. Beatriz revelou sua própria insegurança, o terror de perder a única luz em sua vida poética. Dona Rosa, ao ouvir tudo, desmaiou de choque, murmurando orações à Virgem de Fátima. Dias de silêncio seguiram, pontuados por chamadas de amigos comuns, a prima de Beatriz, uma enfermeira em Cascais, que tentava mediar com conselhos de mar e conchas.
Miguel, isolado em sua oficina, pintava obsessivamente um triângulo de azulejos partidos, cada peça sangrando cor. Ele escreveu para Beatriz uma carta rara de humildade: perdoa-me. Amo-a como uma irmã, mas Inês. Ela é o meu fado. Beatriz rasgou-a, mas guardou os pedaços, como relíquias de uma dor sagrada. O conflito escalou quando Inês, num ato de desespero, aceitou um convite de Miguel para uma escapada ao Algarve. Só para pensar, disse ela a Beatriz por mensagem. Beatriz, enlouquecida, seguiu-as de comboio, o coração batendo ao ritmo das rodas sobre os carris. Chegou a Lagos ao entardecer, o sol poente tingindo o mar de ouro líquido. Encontrou-os num restaurante à beira-mar, rindo de mariscos e vinho branco. A cena quebrou algo irremediável nela. Escolhe agora, gritou Beatriz, a voz engolida pelas ondas. Inês, pálida, olhou entre os dois, o homem estável, com promessas de normalidade, a mulher que era sua alma, com perigos de marginalidade. Eu escolho. Nós, murmurou Inês finalmente, virando-se para Beatriz. Miguel, derrotado, ergueu-se e partiu, deixando para trás um anel de prata com um azulejo miniatura, símbolo de um amor não correspondido. Naquela praia do Algarve, sob as falésias vermelhas, Beatriz e Inês abraçaram-se, o mar como testemunha. Mas a traição deixara cicatrizes, e o triângulo, embora rompido, ecoava como um fado inacabado. A primavera de 2017 irrompeu em Lisboa com uma explosão de azulejos floridos e o perfume de laranjeiras no chiado, mas para Beatriz e Inês era uma estação de reconstrução frágil. Elas mudaram-se para um apartamento pequeno em Graça, com vista para o castelo de São Jorge, onde as andorinhas nidificavam nas torres como guardiãs de segredos. Beatriz publicou seu romance, Saudades Entrelaçadas, uma história semi-autobiográfica de amor lésbico em Portugal, que chocou os editores conservadores mas conquistou leitores jovens nas feiras do livro de Setúbal. Críticas elogiavam sua voz autêntica, impregnada de fado emocional, e Inês, orgulhosa, vendia exemplares na pastelaria, sussurrando para clientes. É a nossa história, sabem? No entanto, o fantasma de Miguel persistia. Ele partira para o Porto, mas enviava postais, imagens do Rio Douro em vindimas, com frases como a uva amadurece devagar, como o coração. Inês respondia com silêncio, mas Beatriz via as noites em que ela acordava suando, sonhando com beijos não seus. A sociedade portuguesa, em plena marcha para a igualdade, com o casamento gay legalizado em 2010, ainda nutria preconceitos sussurrados. Na família de Beatriz, Dona Rosa rezava novenas pela conversão da filha. No Alentejo, a mãe de Inês enviava pacotes de enchidos com bilhetes implorando por netos de verdade. O segundo golpe veio inesperado, como um terremoto no Tejo. Durante o Festival de Fado em Alfama, Inês recebeu uma chamada. Miguel sofrera um acidente na estrada para o Porto, o carro capotado numa curva chuvosa. Gravemente ferido, ele pedia por ela no hospital de Santa Maria. Inês, dilacerada, olhou para Beatriz no meio da multidão dançante. Eu tenho de ir, Bia. Não por amor, mas por humanidade. Beatriz assentiu, mas o medo apertava-lhe o peito como uma mão de ferro. Vai. Mas lembra, o nosso amor é mais forte que a culpa. No hospital, sob as luzes frias e o cheiro de desinfetante, Inês encontrou Miguel pálido, o braço engessado, os olhos febris. Sabia que virias, murmurou ele, pegando na mão dela. Contou tudo, como o acidente fora punição pelo seu egoísmo, como pintava agora quadros de azulejos partidos para espiar. Eu te amo, Inês. Mas veja agora que o teu coração pertence a ela. Lágrimas escorreram e Inês, tocada pela vulnerabilidade, confessou sua confusão. Tu me mostraste que posso ser desejada de formas diferentes. Mas Beatriz... ela é o meu tudo.
Miguel sorriu fraco, entregando-lhe um último presente, um painel de azulejos com duas mulheres entrelaçadas em videiras, símbolo de aceitação. Enquanto isso, Beatriz esperava em casa, o violão de Inês e quando em sua ausência como um lamento. Quando Inês voltou, exausta, contou tudo. Beatriz ouviu em silêncio, depois abraçou-a. Ele nos libertou, amor. Agora, só nós. Mas o ato de misericórdia reacendeu velhas inseguranças. Nas semanas seguintes, discussões irromperam. Beatriz acusava Inês de fraqueza, Inês rebateu que Beatriz era possessiva como os fantasmas de Camões. O amor não é prisão, Bia. É como o fado, dói, mas liberta. O ápice veio no verão, durante uma viagem a Óbidos, a vila literária com muralhas medievais e ruas de flores. Elas foram para celebrar o aniversário de Beatriz, mas o clima azedou com uma discussão sobre o futuro. Filhos por adoção? Um casamento discreto? Inês, pressionada pela família, sugeriu um hiato. Só para respirar, Bia. Beatriz, ferida, fugiu para as muralhas ao amanhecer, o sol nascendo sobre campos de trigo como um julgamento divino. Ali, sozinha, chorou pela primeira vez em meses, questionando se o amor valia o preço da dor. Inês encontrou horas depois, o rosto inchado de lágrimas. Eu errei de novo. Não há hiato sem ti. Caíram nos braços uma da outra e naquela vila de livros prometeram um pacto, enfrentar o mundo juntas com a coragem das rainhas de outrora. Miguel, recuperado, enviou uma carta final. Encontrem a vossa harmonia. Eu encontrei a minha no azul dos azulejos. O triângulo dissolvia-se, mas não sem deixar lições gravadas na alma. O outono de 2018 trouxe uma calmaria dourada a Lisboa, com o Tejo refletindo folhas avermelhadas e o ar carregado do aroma de castanhas assadas nas ruas. Beatriz e Inês, fortalecidas pelas cicatrizes, abraçavam a vida com uma maturidade nova, como vinho do Porto envelhecido em cascos de carvalho. O romance de Beatriz tornara-se um sucesso modesto, traduzido para inglês e apresentado em feiras de Frankfurt, onde ela falava de amor como fado moderno. Inês, inspirada, formara uma pequena banda de fado lésbico, tocando em bares underground do Cais do Sodré, onde o público jovem aplaudia canções de empoderamento. Nas colinas de Lisboa, duas almas dançam livres. A família, devagar, cedia. Dona Rosa, após uma visita ao santuário de Fátima onde rezou por clareza, convidou-as para o almoço do domingo, servindo cozida à portuguesa sem perguntas. O amor é dom de Deus, filhas. Mesmo que venha em formas inesperadas. No Alentejo, a mãe de Inês enviou uma manta tecida à mão, com fios vermelhos e azuis como azulejos, e uma nota: se te faz feliz, mana, então é bênção. Miguel, agora em Coimbra restaurando conventos, casara-se com uma ceramista e enviava postais de felicitações. O triângulo virou mosaico. Beleza em cada peça. Mas o verdadeiro teste veio com uma gravidez inesperada, não delas, mas da prima de Beatriz, que pediu que adotassem a criança se algo corresse mal. O dilema agitou águas profundas. Inês, com raízes na terra fértil, ansiava pela maternidade. Beatriz, alma errante, temia perder a liberdade poética. Discussões reacenderam e quando o passado, e se o mundo julgar nossa família, questionava Beatriz. Inês, com olhos flamejantes, respondia: então ensinamos que o amor transcende formas, como Portugal transcendeu impérios. O clímax final irrompeu numa noite de tempestade, quando a prima entrou em trabalho de parto prematuro. No hospital, sob chuva torrencial, Beatriz e Inês seguraram mãos, o medo unindo-as como nunca. A bebé nasceu frágil, mas viva, uma menina com olhos verdes como os de Beatriz. Elas a chamaram Sofia, em honra à poetisa que cantara liberdades.
Naquele quarto esterilizado, com o choro da criança como um fado de esperança, o passado dissolveu-se. Nós sobrevivemos, amor, sussurrou Inês. Beatriz, lágrimas nos olhos, assentiu e floresceremos. O final não era de conto de fadas perfeito, mas humanamente belo, um amor marcado por traições curadas, conflitos que forjaram resiliência e uma paixão que, como a cultura portuguesa, celebrava a dor como parte da alegria. Anos depois, em Alfama, Beatriz e Inês, agora mães e amantes, sentavam-se no mirador com Sofia no colo. O Tejo fluía sereno e Inês tocava violão uma melodia suave. Da amizade inocente à paixão ardente, recitava Beatriz, nós tecemos o nosso fado. E o mundo, com suas colinas e saudades, sorria em aprovação.